Nós continuamos ministrando e sendo ministrados na série que o Senhor tem falado conosco desde o mês de julho, quando nós somos convidados a fluir no avivamento, ou seja, negar a nós mesmos e então vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E como eu disse hoje de manhã, é sempre um grande desafio vivermos isso que nós temos sido convidados neste período. Sem dúvida, tudo aquilo que Deus pede a mim e a você nunca é tão fácil assim, mas entendemos e aprendemos que é melhor obedecer a Deus do que fazer segundo a nossa vontade. Hoje eu cheguei em casa depois do culto e a minha mãe, que está aqui nos visitando, minha mãe tinha pego aquele livro e começou a ler. Foi ontem que a senhora começou a ler esse livro? Aquele livro que a senhora começou a ler foi ontem? Foi ontem. Ela começou a ler ontem, cheguei, ela estava lendo, nós almoçamos, eu subi descansar e eu desci agora no fim do dia, ela ainda estava lendo, eu acho que ela deve ter lido o livro quase todo. E aí fiquei conversando com ela, disse, como tem coisa interessante aqui, né? E aí eu falei, interessante para cada um de nós aplicarmos na nossa vida. Quando eu pego todo um material desse tão profundo, tão crítico, tão profundo, e se eu pego ele, eu olho para o outro e eu não olho para mim, eu não vou conseguir mudança em mim. E o grande risco meu e seu é pegarmos tudo isso que Deus tem ministrado no nosso coração e colocarmos ele para as pessoas que estão ao longe e não para nós. Aliás, se você que membro da igreja ou não membro da igreja, que perdeu alguma dessas ministrações, se você entrar no nosso aplicativo, já estão lá, né, Eric? No nosso aplicativo ou na nossa página do YouTube, toda a série de pregações desta série do Fluir do Avivamento está lá desde a primeira, e cada uma delas ela é uma sequência de uma série de coisas que Deus convida a mim e a você, de uma forma não tão fácil assim, não tão agradável, mas de uma sequência de pontos que Deus pede para mim e para você em cada pregação dessa, e cada uma delas nos leva ao que nós chamamos de ir às águas profundas. Então, se eu quero de fato ir às águas profundas, eu preciso passar por essa série de orientações que o Espírito de Deus tem colocado para mim e para você. Disse hoje de manhã que pareceu talvez repetição a nossa ministração de hoje cedo, quando Deus fala sobre a liberalidade do perdão, mas foi bem interessante porque um homem hoje na saída do culto, ele falou, nossa, a enxada estava afiada. Eu falei, do que você está falando? Ele falou, essa pregação foi muito pesada. E eu entendo que se Deus nos permite olhar de novo, é porque algo ainda tem no nosso coração, e de tempo em tempo eu e você precisamos dar uma olhada no nosso coração para dar uma limpada, né? Naquilo que não está agradável, que não agrada a Deus, para nós então vivermos o avivamento. Por que nós queremos viver o avivamento? Por que a igreja quer viver o avivamento? Porque a igreja quer expressar Jesus onde ela estiver. E viver o avivamento é negar a mim mesmo para que as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos sejam colocados então por terra e eu possa viver aquilo que Deus quer, não só aqui na igreja, mas dentro da minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento familiar, no meu trabalho, e onde eu estiver, eu negando a mim mesmo que eu possa ser uma referência de Jesus. E realmente isso não é fácil. O chamado para ser cristão não é fácil. Nós talvez, não sei como foi com você no momento que você conheceu Jesus, mas talvez para alguns o ter um relacionamento com Jesus era algo que ia transformar a sua vida da noite para o dia. Tem uma pessoa que eu tenho discipulado neste período e que ela está começando a vir para o Evangelho e ela fala assim, está demorando. Eu falo, não vai demorar. É que nós levamos uma vida inteira para ficar como estamos e o Senhor não vai pegar uma varinha de condão e bater para a gente ser transformado da noite para o dia. Porque Deus conhece a nossa natureza. Se nós recebermos assim de Deus, amanhã nós já estamos de novo no que éramos. E nós precisamos passar por este processo, que muitas vezes é de moenda, é de dor, para entender aquilo que Deus quer, para entender E não que Deus goste da nossa dor, não é isso. Não quero que vocês pensem isso. Mas muitas vezes é a nossa própria natureza que está gritando, e Deus quer forjá-la para que nós possamos viver o avivamento. Nosso tema dessa noite, tão difícil quanto todos os outros, ele diz que para viver o avivamento eu preciso exercitar o domínio próprio. E ele continua, críticos, hipersensíveis e estourados não andam na unção
do Espírito de Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Gálatas, que não está no texto dele, mas a gente estava aqui adorando ao Senhor e eu me lembrei deste texto. Capítulo 5, a partir do verso 19, e nós vamos então ler este texto tão conhecido nosso sobre o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do verso 19. Interessante porque enquanto a gente estava aqui adorando a Deus, eu peguei esse texto e comecei a reler e falei, meu Deus, como este texto fala sobre o que Deus tem ministrado em todas as pregações nossas. É tão simples quando nós voltamos para este texto e olhamos ele. A palavra do Senhor diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito e já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E ele continua, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Te agradecer porque a gente tem a liberdade de estar aqui na tua casa para adorar o Senhor, para ouvir da tua palavra, para cultuar ao Senhor. Te agradeço pelas pessoas que estão aqui no templo, por aqueles que estão nas suas casas também adorando ao Senhor neste momento. E quero pedir mais uma vez, diante desses desafios que o Senhor tem colocado primeiro no meu coração, porque em cada momento que eu paro para preparar cada pregação dessa, o Senhor tem falado no meu coração. E o Senhor tem falado no coração de cada um dos seus filhos que tem acompanhado cada uma das ministrações aqui feitas. Todas elas nos levam a colocar o rosto no pó, a olhar para dentro de nós e negar a nós mesmos. Queremos pedir que nessa noite não seja diferente. Sabemos, ó Deus, que muito daquilo que tem sido ministrado, nós não conseguiremos pela nossa própria natureza, mas pelo poder do Teu Espírito em nós, aí sim, nós conseguiremos ser diferentes, transformados para a honra e glória do Teu nome. Olha para o meu coração, para o coração de cada um que está aqui nessa noite, para o coração de cada um que está na sua casa, e que o Senhor fale com poder. Nós calamos na autoridade do Teu nome todo levante, todo sopro de Satanás, e que nós possamos nos olhar nessa noite diante de Ti, para sermos ministrados naquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Como é o seu domínio? Até onde você é uma pessoa paciente e até onde nós podemos dizer, ou você pode dizer, né? Porque o bom é quando a gente se olha, até onde você pode dizer que o seu domínio, ele tem propriedade sua, até onde você tem controle sobre as suas ações, até onde você tem controle sobre o seu ímpeto, até onde você tem controle sobre aquilo que sai da sua boca, sobre aquilo que você faz, até onde você pode se olhar diante desse texto e você perceber que você consegue controlar um pouco do teu jeitão de ser. Há alguns anos atrás, a Tânia disse para mim que Deus tinha transformado muito a minha vida, e eu sei que ainda tem muito a transformar no ímpeto, naquilo que é no momento, no calor da emoção, no jeito de ser. Em todas essas ministrações, nós temos refletido que algumas vezes nós agimos e se pudéssemos voltar o tempo um bloco atrás, alguns segundos atrás, nós faríamos diferente e aí então as nossas ações seriam outras.
Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Olha, o tempo passou e se eu pudesse eu recolheria a palavra, eu recolheria o momento, eu não estaria naquele lugar, eu fecharia a história e refaria ela. Né? Muitas vezes o nosso domínio, a nossa falta de domínio, nos faz dizer coisas que não queríamos, fazer coisas que não queríamos, machucar pessoas que não queríamos nos machucar, e depois a gente carrega pelo resto da história uma marca. Uma marca da ferida, uma marca daquilo que disse não deveria ter dito, uma marca, enfim, nós vamos carregando em nós impressões daquilo que nós praticamos. E essa é a falta do domínio próprio que o texto de Gálatas diz aqui, no meio de um monte deles. Mas aí eu fiquei pensando, será que se eu tiver domínio próprio, será que as outras coisas serão mais controladas? Eu acho que sim, né? Se eu tenho domínio próprio, eu fiquei pensando nelas hoje, Deus, será que alguma delas é mais importante? Não é pela importância. Mas olhando aqui de novo o texto, talvez se eu conseguir ter domínio sobre a minha vida, talvez eu vou então conseguir uma pessoa que reproduz mais amor. Até porque se eu não tenho domínio, eu posso reproduzir o amor, mas na sequência o amor vai ser apagado. Lá o texto de Coríntios diz isso. Se eu tiver domínio, eu vou ter mais alegria. Você já lutou dentro do teu coração para estar bem no momento em que você não quer estar bem? Sabe quando você olha dentro de você, está tudo gritando, querendo que você exploda, e você fecha o olho e fica assim, Senhor, me dê alegria, Senhor, me dê alegria, Senhor, me dê alegria. Eu não sei se eu sou louco sozinho aqui que vivo isso. Senhor, não me ajuda a olhar, me ajuda a não olhar para o problema. Senhor, me ajuda a ter controle. Senhor, me ajuda. Né? Só eu sou louco assim, ou todo mundo vive isso. Olhar para as coisas e é uma guerra interna. É uma luta interna que eu tenho, eu acredito que você também tem. E o domínio próprio me ajudaria, então, a laçar o meu eu aqui, pôr ele no chão e falar, sossega, porque eu preciso dessa expressão do domínio para ter alegria. E lá nós somos orientados, né? Eu acho que em Tiago, para nos alegrarmos em todas as situações, nós pregamos sobre isso também esses dias. A paz. Eu falei hoje de manhã sobre a paz. E aí me chamou muita atenção porque eu me lembrei que lá na Primeira Igreja Batista de Curitiba eles têm uma série chamada Casa de Paz. Como eu olho para aquilo e chama a minha atenção? Porque uma das coisas que eu mais sonho na minha vida é que a minha casa seja uma casa de paz. Uma casa de paz é algo que eu sonho a vida inteira. Eu não suporto briga, eu não suporto gritaria, eu não gosto. Eu gosto de casa de paz. Ah, aqui é todo mundo morto? Não. Nós temos problemas, mas ter uma casa que tenha paz. Todo mundo quer chegar numa casa de paz, é que ele fala que o Espírito produz paz. Paciência, está ligado ao domínio próprio. Né? A paciência é aquele até 10, onde você conta antes, às vezes a gente precisa contar até 20, até 30 ou até 40, depende do teu pavio. Estica ele em nome de Jesus, porque daí eu vou ter o domínio próprio. Delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade. E aí ele fala o domínio próprio e ele diz, contra essas coisas não existe lei. E ele diz assim, gente, olha que sério isso aqui que está sendo dito. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Se eu e você pertencemos a Cristo, se eu e você realmente temos Cristo na nossa vida, nós precisamos crucificar o nosso eu, que é o ir para a cruz. Todo dia. Porque todo dia eu quero descer da cruz e se eu puder eu vou descer da cruz. Então aqui o texto dessa noite, para viver o avivamento, para viver o que é de novo o avivamento? É estar tão entregue ao Senhor, tão cheio do Espírito de Deus, que eu posso transbordar desse Deus, fluir. Fluir é transbordar de mim o Espírito de Deus, para que onde eu estiver, as pessoas olhem para mim, não enxerguem a mim, mas enxerguem a Cristo, e onde eu abrir a minha boca à conversão, onde eu orar por cura, o Senhor manifesta a cura, onde eu orar por libertação, o Senhor derrama a libertação. Por que isso acontece? Porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E para ser assim, enquanto eu estiver cheio de mim, Cristo não vai refletir ou exalar através da minha vida. Dá para entender? É difícil, né? Todo dia nós temos uma cruz lá, um martelo e os preguinhos para irmos lá. Cada um de nós sabemos qual é o ponto que nós precisamos prender primeiro naquela cruz. Vamos para outros textos para caminharmos na ministração dessa noite.
Vamos abrir lá comigo Provérbios 29, de 9 a 22. Aqui sim, se você tem acompanhado com o livro, você vai ver lá neste capítulo que são estes os textos que estão lá. O texto de Gálatas foi algo que Deus... Eu lembrei ali e eu resolvi ler ele com vocês, porque para mim ele resume tudo o que nós temos estudado nesses dias. Provérbios 29, de 9 até... E aí nós vamos ler o 9, o 11, o 20, o 21 e o 22. Então vamos lá. Todo mundo aí já achou? Provérbios? Provérbios 29. Provérbios 29. Vamos ver primeiro o 9. Verso 9. Você que está em casa também, pegue a tua Bíblia, coloque ela aí do lado para você acompanhar com a gente. 29, o 9 diz assim: quando um homem é inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. No verso 10, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Desculpa, verso 10, os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. No 11, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Vamos para o verso 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. E no 22, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Se você continuar os outros textos aqui deste capítulo de 29 de Provérbios, ele continua também nos orientando. Vamos agora para Efésios. Efésios 4, 31, 32. Vamos passear um pouco pela Bíblia e vamos lá para o livro de Efésios. Efésios 4, 31, 32. Eu creio que a minha mãe não chegou ainda nessa parte da leitura do livro que ela está fazendo. Daqui a pouco ela chega lá e vou poder conversar com ela sobre a pregação dessa semana. 31, 32. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos para Filipenses 4, no verso 8. Seguindo, logo na sequência, Filipenses 4, 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. No verso 9, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Bem? Podemos fechar a Bíblia e ir para casa, já encerramos o culto com todos esses textos extremamente reflexivos. Mas eu vou fazer uma breve mesmo reflexão sobre esses textos. Em todas essas ministrações que o Senhor tem feito, e quando eu falo para vocês que o Senhor tem ministrado a minha vida de forma muito profunda, eu não tenho brincado. Realmente, em cada pregação, ontem eu falei para a Tânia, eu lá tentando fazer, Senhor, como é difícil tirar do livro, trazer os textos bíblicos, e não porque ele está ali, mas como é difícil reproduzir, passar isso por mim e trazer para a igreja de uma forma em que haja um entendimento e que a começar na minha vida, para trazer ministrações tão pesadas como nós temos vivido neste período, desde o dia 2, eu acho, de julho, se eu não estou enganado, quando nós terminamos aquela série de pregações que falava sobre o amor. Como tem sido difícil trazer, como tem sido difícil viver esses dias, como tem sido conflitante aquilo que nós vivemos enquanto igreja neste período, porque creio que todas essas coisas ressurgem e tudo isso vem com um propósito muito grande de que não vivamos o avivamento.
Porque quando nós vivermos o avivamento como unidade, nós vamos sair deste lugar e ver este lugar crescendo, não para nossa honra e glória, mas para a honra e glória de Cristo. Vamos ver mais pessoas sentando nessas cadeiras. Olha que lindo que já está aqui agora à noite. Eu não sei se a Ingrid consegue mostrar para o povo que está em casa, que nós estamos com espaço, com isolamento, está bem tranquilo, mas olha quantas pessoas podem estar aqui. E cadê o Fábio? Eu creio que em nome de Jesus, daqui a pouco a gente já consegue levar o púlpito para lá. Aliás, nós vamos fazer um mutirão de homens para pintar a tenda, pintar os caibros. Prepara aí o teu dia para a gente vir servir aqui nesse lugar, limpar, enfim, né? Tá tudo meio bagunçado, mas já está uma bênção ver tanta gente aqui. E que bom que nós temos aberto as portas, temos recebido tantos visitantes, Deus tem acrescentado, porque nós estamos vivendo o avivamento. Em gabinete, os atendimentos que eu tenho feito, os milagres que Deus tem feito sobre vidas, são coisas que eu não posso trazer aqui porque são particularidades, mas eu tenho visto o poder de Deus agir através dessa igreja na vida de pessoas de uma forma sobrenatural. São transformações reais que eu vejo Deus fazendo e que eu não posso de fato contar, mas me emociona em cada uma delas. Gente, é tão impressionante, por exemplo, não é porque o Elg está lá na Alemanha, não faz diferença onde está, mas ver Deus nos usando tão longe. O que para nós é longe, para Deus é perto. Para pessoas entrando no gabinete, falei para a Vitória agora há pouco, eu tenho lista de espera no gabinete e não tenho nenhuma vaidade nisso, não, pelo contrário. É muito serviço, mas louva a Deus pelo serviço, porque a igreja está praticamente há 5 anos. Nossa, outubro está ali, daqui a um mês. Faz 5 anos que nós caminhamos juntos e nesses 5 anos essa igreja com as portas abertas, com os braços abertos, abençoando e sendo abençoada e levando este evangelho de Jesus de uma forma tremenda. Quando nós viemos para este avivamento e o sonho do ano que vem é nós olharmos um pouco para o que eu posso servir, é olhar como missão, né? Aliás, o retiro nosso de família será neste tema. Se você ainda não fez sua inscrição, eu acho que deve ter 40 vagas de resto, né? Faça lá a tua inscrição. Nós queremos nos preparar, porque esse ano nós estamos nos enchendo do Espírito de Deus. Aqui o convite do avivamento é nos abastecermos de Deus, nos enchermos de Deus, para sair semeando o Evangelho. Quantas pessoas ao seu redor sem esperança, sem Jesus, quantas pessoas ao seu redor que precisam de uma palavra de afeto, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, né? Uma oração. E eu e você, quando vivermos o avivamento, faremos na autoridade do nome de Jesus. E Ele nos usará com poder e com glória dEle, para que o nome dEle seja edificado. E nós vamos poder ver pessoas e mais pessoas, e enquanto não sai o templo novo, se precisar fazer 3, 4 cultos, nós vamos fazer, porque nós queremos servir a Jesus. A igreja quer estar voltada para servir a Jesus. Então, em todas essas ministrações, nós temos sido levados a entender que o que de fato importa, e nós cantamos uma canção, acho que assim, agora há pouco, não é a minha vida, não é a sua vida, não é a minha história, não é a sua história, o que importa aqui é o Cristo a quem nós servimos. O que importa é este Cristo a quem nós servimos. Daqui a pouco, gente, nós estaremos na glória. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouco, se Jesus não voltar antes, nós vamos ser recolhidos. E aí nós vamos poder levar, né, nos nossos cestos, se nós pudermos pensar assim, nada dos nossos bens, nada do que aqui a gente fez, mas os feixes dessa alegria de chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu consegui falar do teu evangelho para A, B, C, e nem precisa contar porque ele está vendo. Mas a alegria de poder sentar um dia naquela mesa celestial e ver as pessoas que nós fomos instrumentos de verdade na vida deles e vê-los ali, sentados juntos. Semana passada, na igreja que eu fui pregar lá em Iporã, na igreja congregacional, que estava lá aquela família inteira, e onde eu fui quando eu tinha, acho que em torno de 6 anos de idade. E os pais daquela família não estão mais ali, estão na glória. E eu disse para eles, a família de vocês deixou um legado na minha história. E saber que eu e você podemos deixar um legado na vida de pessoas. E o pastor tinha pedido lá, quando ele me pediu para ir pregar, ele falou, pastor, valoriza um pouco o trabalho na infância, né? Porque você esteve aqui na infância. Deus tem nos usado aqui de uma forma enquanto igreja. Se você vier aqui na sexta-feira à noite,
Eu convido você, como membro da igreja, a dar uma passada aqui. Passa aqui sexta-feira à noite. Você vai ficar impactado a quantidade de adolescentes que estão aqui, e uma grande maioria não são da igreja, não é isso, Eric? O Flávio e a Aline começaram a auxiliar aqui o Eric e a Ingrid no trabalho com os juniores. Quantos tinham nessa sexta? 14? Em torno disso. Brotam, para a honra e glória do Senhor Jesus. Me emociona. Nós, talvez, se você, enquanto membro da igreja, olhasse e pensasse assim, a igreja não tem junior. 14, numa sala ali apertada. Por quê? Não tem espaço. Marlene está aí, eu já pensei até em tomar o bazar de você para a gente fazer um outro ministério. Brincando, Marlene, não sofra. Não sofra, em nome de Jesus. Eu sei o quanto você faz com amor o ministério do bazar. Daqui a pouco a gente vai trazer uma outra proposta. Cadê o Fábio? Para depois do banheiro feminino que vai acontecer, fazer um outro salão. Gente, nós não temos o que fazer. Nós precisamos de espaço. Para que espaço, pastor? Para receber pessoas, para abençoar pessoas. O templo aqui fica com os adolescentes, a Aline e o Flávio estão ficando ali no Ministério Infantil com os juniores. No sábado, esse sábado, eu vi o pastor Robson com uma foto com muitos jovens, muitos visitantes, inclusive, que ainda não conhecem a Jesus. Fora os cultos, o que nós temos visto, fora os atendimentos em gabinete, que eu começo na terça-feira de manhã e paro no sábado às 16 horas da tarde, é o último atendimento que eu faço, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Deus tem nos conduzido. Porque enquanto nós negarmos a nós mesmos e formos para a cruz, Deus fará neste lugar, para a honra e glória do nome dele. É essa a igreja que eu quero viver. É essa igreja que eu quero servir. É esse tipo de igreja em que eu me preocupo com o que está lá fora. Em que eu consigo aqui, como ele ministra aqui nesses textos, ir eu, enquanto pastor dessa igreja, mas enquanto homem, cheio de falhas, ir para a cruz. Todo dia. Embora seja extremamente doloroso e extremamente difícil. Mas ir para a cruz, para que Cristo possa ressurgir através da minha vida. Filipenses 4 lá, ele está dizendo, e por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isso é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Hoje de manhã nós falamos muito sobre o liberar perdão, e nós falamos muito que as coisas que às vezes ficam no meu coração e no seu coração, as coisas que nós trazemos da nossa história, que nos ajudam a reproduzir, coisas que nós não queríamos, são coisas que às vezes a gente traz do ventre, são coisas que nós trazemos da infância bem pequenininho, são coisas que nós trazemos da infância, são coisas que trazemos da adolescência e nós vamos reproduzindo isso como verdade na nossa vida. E a gente precisa mudar os modelos mentais, mudar aquilo que a gente pensa, o jeito que a gente pensa e nos enxergarmos amados de Cristo para vivermos de forma mais leve, para levar este evangelho de forma mais leve. Então, eu preciso trocar os meus pensamentos, que a gente chama de sabotador, por pensamentos positivos, mas aqui pensamentos bíblicos, cristãos. Eu acho que eu comentei esses dias uma pregação lá no curso que eu faço de terapia como terapeuta, e o professor lá falando da experiência que fizeram com ratos ao longo da história, uma geração ali de ratinhos, e aí pegava os ratinhos, colocava a flor de laranjeira, dava choque, passou aqueles ratos tiveram uma ninhada, no outro colocava a flor de laranjeira, dava choque, e depois da quarta geração colocava só a flor de laranjeira e os ratos tremiam, sem o choque, porque houve um aprendizado na mente do ventre. E aí o que ele dizia que nós precisamos então, se o reforço negativo acontece, eu preciso então trazer o reforço positivo. E aí eu preciso aprender a olhar além, eu preciso ir além. Para que eu tenha domínio próprio, eu preciso ir além. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas o Espírito Santo de Deus me muda se eu deixar. Eu não consigo ter domínio sobre a minha boca, eu falo. Se você não permitir que o Espírito de Deus te molde. É fácil? Claro que não. Vou mudar da noite para o dia. Como eu falo para essa senhora que eu estou discipulando, calma, eu que não te conhecia, já vejo que Deus já transformou na sua vida. Continue dando passos. Não desista, mas foque naquilo que Deus quer. Ele fala aqui que pessoas que não têm esse domínio próprio são pessoas que olham um copo, e aí são dois tipos de pessoas. Você pega um copo pela metade, uns vão olhar e vão dizer assim, o copo está vazio. O outro vai olhar e vai dizer assim, está praticamente cheio.
E aí a gente até se irrita às vezes com essa, nossa, a pessoa, tudo ela vê bom. Que bom, glória a Deus. Mas nós precisamos olhar as coisas com uma vertente diferente, com um pensamento diferente. Até porque se Cristo domina a minha vida e a sua, se Ele tem governo sobre a minha vida e a sua, eu preciso realmente olhar o copo que está pela metade e entender que se for para terminar de encher, quem vai terminar de encher é Ele. E que se não é para terminar de encher, se Ele quiser secar, Ele vai secar. Mas eu preciso ter essa confiança, murmurar menos, reclamar menos, me colocar mais aos pés dEle e permitir que então flua Ele em mim. E eu possa, no domínio próprio, viver, de fato, o avivamento. Todos esses textos, esse aqui de Provérbios, que ele traz, que ele fala que quando eu e você mostramos a raiva, a nossa ira, quando nós permitimos que saia de nós aquilo que está dentro de nós, embora algumas vertentes falem assim, põe para fora mesmo, porque se for para guardar vai ficar doente. Gente, a nossa verdade não é absoluta. A minha e a sua verdade não é absoluta ou suficiente para eu dizer que as coisas são exatamente daquela forma e eu vomitar, me perdoem a expressão, isso como se fosse de fato daquele jeito. E aqui ele está dizendo, né, o tolo mostra a sua raiva, mas é quem é sensato se cala e domina, volta para o domínio próprio. Como Deus tem nos chamado a irmos a esse canto escuro do nosso coração, da nossa vida, negarmos a nós mesmos para poder viver, então, o fluir do avivamento. Fluir do avivamento vai passar em todas as áreas, e hoje de manhã eu falei sobre isso. Vai passar sobre o meu casamento, vai passar sobre o meu relacionamento com as minhas filhas, vai passar no meu relacionamento com os meus pais, vai passar no meu relacionamento enquanto pai com as minhas filhas, vai passar no relacionamento com os meus vizinhos, com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da igreja, com as pessoas da minha escola, onde no mundo, no ônibus, no trânsito. O avivamento passa por todas as áreas da nossa vida. Até algum tempo atrás, nós em pregações dizíamos assim, talvez eu e você tenhamos no nosso coração um quartinho que a gente fala assim, vem Senhor, vem aqui viver em mim, mas neste o Senhor não mexe, esse é só meu, não entra aí. Mas Deus quer entrar em todas as áreas da minha vida e da sua, se é que de fato eu quero viver este avivamento. Para eu ter uma casa de paz, para eu ter um relacionamento de vizinhança em paz, para eu ter um relacionamento de paz no meu trabalho, para eu ter um relacionamento de paz na minha igreja, para eu ter um relacionamento de paz no mundo, eu preciso ter domínio próprio. E não quer dizer que eu vou ser enganado, que eu vou ser feito de bobo, que eu vou... Não. Deus olha para mim e para você. E a palavra diz que quando eu me humilho, o Senhor me exalta. E é difícil, sem dúvida alguma, mas é o convite dessa noite. O autor do livro, se você pegar lá depois, ele diz assim, que quando nós declaramos, né, meu pavio é curto, eu falo mesmo, eu ainda... vou fazer aquilo que eu quero, né? Alguns de nós nos gloriamos em sermos desse jeito, alguns dizemos assim, a minha mãe era assim, eu também sou igual a minha mãe, meu pai era assim, eu também sou. Na verdade, eu e você somos pessoas inteligentes, e não que os nossos não fossem, mas eu e você estamos sendo ministrados por Deus. Então a gente precisa decidir o que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor tem falado no meu e no seu coração. Nós precisamos orar ao Senhor pedindo sabedoria, e que a sabedoria que venha dEle nos dê temperança. Temperança é algo equilibrado, né? Temperança é algo que me faz, nem que eu esteja aqui por dentro transpirando, como às vezes a gente fica, mas o domínio próprio, né? Estou pleno, fecho os olhos, respira e fala, Senhor, controla o meu ser. Controla o meu ser. Quando eu não controlo o meu ser, eu contamino. Não só a mim, mas o entorno. Né? Dentro da nossa casa, por exemplo. Se eu não tenho domínio próprio, se eu começo a fazer briga, se eu começo a fazer confusão. Gente, que clima fica na nossa casa? Que ambiente fica na nossa casa? Dá vontade de pegar a trouxinha, pôr embaixo do braço, ir para debaixo da ponte e ficar lá 1 mês, 2, sumir. Né? Nós não dissemos assim, eu quero sumir. Misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ter esse domínio próprio ao ponto da gente conseguir olhar com uma visão diferente e nos controlarmos. O autor aqui nos lembra
bem interessante, eu achei a fala dele, ele diz assim que Jesus era tão misericordioso que quando você olha no Evangelho, em todos eles, quando Jesus tinha um encontro com as prostitutas, com os ladrões, ele era mais misericordioso com eles do que com os religiosos. Já perceberam? Jesus vinha e descia a lenha nos fariseus. Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, por dentro. Né? Ele descia a lenha. No povo que era religioso, com as prostitutas, os ladrões, ele era misericordioso, porque os outros que escutavam deveriam ter um comportamento diferente. Os que entrariam ainda pela porta e que ainda ouviriam a palavra e que ainda conheceriam o que eu e você conhecemos, esses têm um tempo ainda de misericórdia. E a gente precisa... Eu me lembro que no começo da minha conversão tinha coisas que eu começava a aprender e que eu preferia não aprender. Porque quando eu começo a ouvir, eu vou ter que decidir o que eu faço com aquilo que eu escuto. Ou eu vou me fazer de surdo, e tem muita gente que está na igreja há anos e se faz mesmo de desentendido, ou eu vou tentar mudar ponto por ponto, dia por dia, degrau por degrau, degrau por degrau. Antes da minha conversão, ela dizia que tinha medo, acho que era ímpio que você dizia, que você se preocupava, que eu era um ímpio. Aí depois eu fui entender tudo isso, né? O ímpio é aquele que não conhece, é aquele que não entende. E esse é um desafio para mim e para você. Por exemplo, eu e você estamos aqui hoje. Você que está em casa está ouvindo essa palavra. Não dá para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sabia. Está aqui. Né? Deus vai puxar lá no filme lá do céu e dizer, está aqui, ó, foi pregado. O que eu e você vamos fazer com aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração? O que eu e você vamos fazer com aquilo que Deus tem nos chamado? Se é que de fato nós queremos que o Espírito de Deus flua em nós e através de nós, não tem outro espaço senão a cruz. Não agrada a Deus e não é agradável ser conhecido como alguém temperamental. Não agrada a Deus e não é agradável ser conhecido como alguém difícil. Não agrada a Deus e não agrada nem a você mesmo e nem às pessoas o não domínio próprio, que é o ponto maior dessa noite. Nós temos neste tempo, um tempo de oração, em todo esse tempo que o Senhor tem ministrado a nós, um tempo de olhar cada ponto desse e levar diante do Senhor e ter a coragem de dizer, Senhor, e eu tenho feito isso, Deus, o que é nisso que o Senhor tem me levado a pregar? O que é nisso que eu tenho errado? O que é que o Senhor quer moldar? Mas prepare. Porque naquilo que Deus vai moldar a mim e a você, provavelmente Ele nos leva a passar pelo deserto. E passar pelo deserto é o lugar onde nós fomos, então, refinados. Refinados. Eu disse numa pregação nesses dias que aquilo que Deus quer tratar a mim e a você, Ele vai trazer situações similares. Aquilo que menos desagrada no outro, normalmente é o que eu mais reproduzo. Quando eu olho para você e não gosto daquilo que eu vejo em você, é aquilo que eu faço, na maioria das vezes, isso me fere. Mas se eu quero viver este avivamento, se eu quero de fato experimentar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, se eu quero ser um agente de transformação, se eu quero ser bênção no mundo, se eu quero viver aqui com uma qualidade de uma vida espiritual, eu preciso ir à cruz e passar por isso. Quero encerrar essa pregação com a palavra de 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 9. Se você quiser abrir a tua Bíblia, se o pessoal do louvor quiser subir já aqui no púlpito. Eu já estou encerrando. 1 Pedro 4, de 7 a 9. Ele fala sobre conduta. Conduta é comportamento. O que Deus espera de mim e de você. A palavra diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Na nova tradução da linguagem de hoje, é essa linguagem, essa versão que ela traz. O fim de todas as coisas está próximo. Eu e você não sabemos qual vai ser o dia que ele vai desligar o nosso botão de respirar. Né? Nós não sabemos. Daqui a pouco ele fala, chega, vem embora. E a gente
sobe para o céu. Quem fica, sofre. Quem vai bem de boa. Ou ele pode voltar, e eu e você não sabemos qual será o momento da volta de Jesus. Já que eu e você acreditamos nisso, se você crê nisso, Jesus está voltando. Nós cantamos isso hoje de manhã. Você crê nisso? Jesus está voltando. Breve virá. Se eu creio nisso, e se eu vejo com verdade o meu não controle sobre a minha vida, então eu creio que tudo está para terminar. Em breve. A bolha do mundo está para terminar e eu volto para casa. Então, se eu creio nisso, eu preciso ser criterioso, ficar alerta, me dedicar à oração, amar sinceramente uns aos outros, perdoar, que foi o tema de hoje de manhã, ser hospitaleiro e sem reclamação. Para eu não reclamar, eu preciso de ter domínio próprio. Ô Jesus, tem misericórdia da minha vida. Vamos orar? Se você quer pedir para Deus te levar a este centro de obediência, fala com Ele aí. Se você se vê como alguém nesses pontos, como eu me vejo, fala com Deus. Fala, Senhor, às vezes eu não consigo, é maior do que eu, mas o Senhor é maior do que o meu descontrole. Senhor, às vezes eu não consigo, mas eu sei que o Teu Espírito pode. Então eu me coloco nessa noite no Teu trono. Coloco o meu coração, coloco a minha alma, porque é na minha alma, Senhor, que tantas vezes estão sentimentos não tratados que me fazem reproduzir coisas que não são agradáveis. Coloco, Senhor, a minha natureza humana. Confesse a Ele se você se nega a ir à cruz, ou se às vezes você nem pensa nisso. Às vezes eu não penso. Peça a Ele ousadia e coragem para que Ele te leve à cruz, e sabendo que a cruz dói, mas que obedecer a Ele é melhor do que qualquer outra ação. Peça a Ele para, quando te der esse domínio próprio, que é um exercício. Não imagina que você vai sair daqui já num controle total, embora Ele pode, mas não é assim que Ele faz, é um dia após o outro. Peça a Ele que te deixa perceber aquilo que Ele tem feito na sua vida. É tão bom quando nós olhamos para nós e percebemos que Deus tem nos transformado. É tão bom quando nós olhamos para a nossa história e conseguimos olhar quantas coisas ficaram para trás. Mas ficaram de verdade, não é porque a gente maquia, não. É porque Ele transforma o nosso coração. Eu disse para essa senhora que eu estou discipulando, que eu creio que está ouvindo o culto, que um dos maiores presentes com Cristo é quando eu me olho, quando você se olha e você não se reconhece mais. Glória a Ele. O poder dele sendo manifestado na minha vida e na sua. O poder dele tocando o meu e o teu coração. O poder dele limpando a minha alma e a tua. O poder dele colocando aquilo que é dele no meu coração, tirando toda a raiz de amargura e tudo aquilo que não pertence a Ele. Pai, nós queremos nessa noite, eu me coloco no Teu trono. Peço que o Senhor encha a minha vida com a paz que excede a todo entendimento. E eu peço que o Senhor faça isso na vida de cada um que também dá essa liberdade ao Teu Espírito nessa noite. Os que estão aqui no templo, os que estão nas suas casas. Ó Deus, diante desses desafios que o Senhor tem trazido a nós, Senhor, tem sido pesado. Não está fácil não, Pai. Mas nós sabemos que nós só poderemos se nós formos de fato para a cruz e permitirmos que o Senhor faça na nossa vida. Por isso, nessa noite eu peço que o Senhor feche a nossa boca, segure o nosso coração, dê domínio a nós sobre as nossas emoções e que nós possamos refletir ao Senhor de verdade, onde o Senhor nos conduzir. Abençoa, Deus, cada pessoa que entrou nessa noite aqui neste templo. Abençoa, Senhor, cada família de quem está aqui nessa noite nesse templo. Visite cada lar. Se nós nos encontramos enquanto aqui ministrados como aqueles que disseminamos a discórdia dentro de casa, se nós nos identificamos como aqueles que atrapalhamos a paz dentro de casa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós.
Coloca domínio sobre nós. Nós queremos que a nossa casa seja casa de paz, porque lá o Senhor habita. Ó Senhor, que os vizinhos escutem coisas da nossa casa que agradem ao seu trono. Que nós, dentro da nossa casa, tenhamos a alegria de saber que lá o Senhor está no trono central. E que na nossa casa tem como uma nuvem de paz que toma todos os cômodos e a nossa vida. Derrama paz sobre o nosso lar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, olha para nós nessa noite. Nós queremos ser agentes do Senhor onde o Senhor nos levar. E nós sabemos que enquanto endurecermos a cerviz, enquanto mantivermos o nariz em pé, o Senhor não fará através da nossa vida. E nós queremos, Deus, mais de Ti e menos de nós. Abençoa, Deus, os que estão nas suas casas nessa noite. Derrama da Tua graça sobre cada um. Manifesta a Tua glória sobre cada lar. Toca nos corações. Se tem pessoas que nos escutam nessa noite que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que entendam o grande desafio do Evangelho, mas que entendam que é a melhor opção da história, porque existe uma vida depois dessa, e ela só será possível quando nós entregarmos a vida a Ti. Abençoa-nos nessa noite, abençoa-nos nessa semana, leva-nos ao centro da Tua vontade e derrama da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.